sequência, plano de cuidados domiciliares. A palestrante é fisioterapeuta pelo Centro Universitário de Caratinga, doutora em tratamento da informação espacial pela PUC Minas, mestre em ciências da reabilitação pelo Centro Universitário de Caratinga. Possui título de especialista em terapia intensiva e em fisioterapia respiratória pela Assobrafir, chancelado pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Possui especialização em reabilitação cardíaca pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Atuou como membro do Comitê de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 do Conselho Regional de Fisioterapia de Minas Gerais, CREFITO 4, durante a pandemia do Covid-19. É docente e pesquisadora do Centro Universitário de Caratinga, delegada de representação política do CREFITO 4, diretora e proprietária da clínica Juliana Reis Fisioterapia em Ipatinga e Caratinga, responsável pelo programa Respire Educacional da Respire. Senhoras e senhores, anunciamos Juliana Carvalho Reis. Bom dia a todos, que alegria estar aqui com vocês nesse sábado, discutindo sobre esse assunto, né, que tanto encanta a gente que tem buscado fazer uma assistência domiciliar e deshospitalização de alto nível. Eu gostaria de agradecer ao Flaviano a confiança, né, em promover esse evento. A gente tem esse desafio aí já há 3 anos e tem dado tudo certo com o apoio e a credibilidade de vocês, né, que estão aqui conosco, dos nossos colegas que também sempre têm uma presteza enorme em atender os nossos pedidos aqui para participar como conferencistas e palestrantes. Bem, a proposta para a gente conversar nessa duoconferência é sobre o plano de cuidado domiciliar. E aí a gente se pergunta, né, por que planejar o cuidado domiciliar? E eu acho que a resposta tem muito a ver com a gente pensar naquilo que a gente espera quando a gente vai para o cuidado domiciliar. A gente pensa que vai ser mais fácil fazer o cuidado em casa, né, dentro dessas questões até que o Dr. Norberto levantou aqui para a gente, né, do ambiente ser um ambiente que favorece o cuidado, o aconchego para o paciente, né, emocionalmente, psicologicamente, é um ambiente muito que favorece muito mais. Mas aí, de repente, a gente chega lá e a gente se depara com uma situação complexa, né? Nós vamos ter o serviço de assistência domiciliar com pacientes com menor complexidade, mas muitas vezes a gente chega e é um mar revolto, né, em que a tripulação está com dificuldade de estabilizar aquela embarcação, né, que tem riscos ao redor, que a gente consegue visualizar ao redor, riscos iminentes, mas que a gente quer insistir em continuar com aquele cuidado, porque a gente sabe dos benefícios que esse tipo de cuidado traz. Então, daí a necessidade de um bom planejamento. E quando a gente pensa em planejar o cuidado, quando a gente pensa naquela equipe toda que está envolvida no processo de cuidar de um paciente em domicílio, a gente precisa assumir, né, que o cuidado fragmentado ele não traz os benefícios esperados. E às vezes, se a gente não se policiar diariamente, a gente vai chegar no domicílio do paciente, vai fazer o nosso atendimento, vai embora e não vai articular o nosso cuidado dentro de um plano de cuidado para aquele paciente, né? E aí o benefício não vem, a resposta não vem, daí a pouco o paciente está hospitalizado de novo, né? E aí, quando a gente pensa em definir um plano de cuidado, o que a gente tem? Eu tenho que pensar no o quê,
como, por quê, por quem e onde cada parte do cuidado vai acontecer. Quando a gente pensa em o quê, nós vamos pensar quais os problemas de saúde que aquele paciente me apresenta naquele momento que eu estou planejando o cuidado dele no domicílio. Como? Né? Quais intervenções que são apropriadas para eu resolver aquele problema, né? Aquelas condições que eu consegui identificar. Por que que eu vou fazer isso? Com qual finalidade? Com qual a intenção, né, daquela minha intervenção? Aquela intervenção que eu estou fazendo, realmente, ela é capaz de sanear aquilo que eu identifiquei como problema? Né? Ela seria o melhor caminho, vamos pensar assim? Por quem? Né? Quais profissionais que precisam fazer parte dessa equipe de cuidado para que as coisas aconteçam da forma que a gente está planejando? E onde com que ordem de organização que isso vai ser feito? Vai dar para fazer tudo no domicílio? Vão ter coisas que eu vou precisar de referenciar para um centro especializado em reabilitação? Vão ter coisas que o paciente vai ser hospitalizado para fazer e depois ele vai voltar para o domicílio? Né? Como que a gente vai definir a sequência com que isso vai acontecer, a ordem de prioridade com que isso vai acontecer? Tá? Aí aqui eu coloquei um exemplo, né, para fazer a gente imaginar o que poderia ser essa definição do plano de cuidado dentro dessa proposta. Um paciente, por exemplo, com uma distrofia muscular de Duchenne, né, uma doença neuromuscular. Eu identifico que ele tem uma doença neuromuscular. E aí, quais intervenções que seriam apropriadas? Eu vou precisar de pensar. Ele tem condição de fazer alimentação exclusivamente por via oral? Ele precisa de alimentação por uma via alternativa? A dietoterapia dele, o que ele vai precisar? Né? Ele precisa de tratamento de disfagia? Ele precisa de tratamento para disfasia? Né? Ele precisa de ser ventilado mecanicamente? Precisa disso o dia inteiro? Ele precisa disso só no período noturno? Ele precisa durante a fisioterapia? A adaptação das atividades instrumentais de vida diária, né, que é possível para esse paciente fazer de forma independente ou com alguma tecnologia assistiva, adaptar o ambiente para ele, né, de forma que seja confortável, que ele tenha uma boa mobilidade dentro do domicílio, a possibilidade dele também sair do domicílio em alguns momentos. Todas essas questões a gente precisa de considerar aí dentro do como fazer. E aí no porquê fazer cada uma dessas coisas, né, qual que é a finalidade da nossa intervenção? O que eu busco com aquelas intervenções que eu propus? Eu quero diminuir o risco de broncoaspiração, eu quero garantir um aporte proteico adequado, uma hidratação adequada, eu quero evitar que esse paciente evolua para uma traqueostomia, ou, né, fazer que essa traqueostomia seja o mais tardia possível, possibilitar a alimentação por via oral, possibilitar a comunicação, aumentar a sobrevida dele, dar independência e bem-estar, mobilidade, segurança. O que aquela intervenção que eu coloquei se propõe? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente que é profissional de saúde, a gente tinha que se fazer o tempo inteiro, né? Porque, às vezes, é ela que vai me mostrar que eu preciso avançar ou que eu preciso recuar naquele momento com o paciente. E aí, quais os profissionais que precisam estar envolvidos? Né? Aqui eu coloquei um elenco, mas vão ter situações que eu preciso mais da presença de um do que do outro, né? E isso precisa estar muito claro dentro da definição do plano de cuidado. Né? O médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o cuidador, né? Muitas vezes o cuidador é um familiar também, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,
psicólogo, as empresas, né, que precisam de dar o suporte com tecnologia, muitas vezes, para a gente, e onde que isso vai ser feito, né? Se eu for fazer em casa, eu tenho condição de fazer uma ventilação não invasiva, algumas vezes invasiva, mas se for invasiva vai precisar de já estar traqueostomizado, eu vou referenciar para um hospital para traqueostomizar e depois ele retorna traqueostomizado para a gente dar continuidade à ventilação. Ele precisa de fisioterapia respiratória, neurofuncional, tem condição de ser feito tudo isso dentro do domicílio. A gente tem alguns serviços que, às vezes, não dá para fazer tudo dentro de casa, mas o paciente tem condição de ser referenciado a um centro especializado em reabilitação, né? Vamos conseguir referenciar e ele também vai ser assistido dessa forma, né? A fonoaudiologia, a dietoterapia, a adaptação do ambiente. E se eu preciso de um parecer de um cirurgião, de um psicólogo, de um terapeuta ocupacional, tá? Em que sequência no nosso plano de cuidado isso vai estar assim? Em uma sequência lógica para que esse paciente consiga passar por todo o cuidado que ele efetivamente precise, tá? E aí, a outra coisa que a gente precisa de avaliar é o risco, né? Porque eu tenho um elenco de coisas que eu posso colocar no meu plano de cuidado. E a periodicidade dele, né, a complexidade dele, vai depender da minha avaliação de risco. E a gente tem algumas situações, por exemplo, ter 80 anos ou mais, por si só, já é uma situação de risco. Tá? A gente já entende que hoje, né, que ter mais de 80 anos já expõe o paciente a algumas necessidades de cuidados diferenciados, vamos dizer assim. E aqueles que têm mais de 60 anos, né, e que têm polipatologias, se ele tiver mais de 3 diagnósticos, a gente já pensa que é um paciente com um risco maior. A polifarmácia, né, usa 5 ou mais drogas por dia. Se ele tem uma imobilidade parcial ou total, se tem incontinência urinária ou fecal, instabilidade postural, se tem quedas de repetição, né, se já aconteceram eventos de queda, se esses eventos de queda tiveram repercussão funcional. A incapacidade cognitiva, né, se existe ali um declínio cognitivo, uma síndrome demencial, depressão ou delírio. Internações frequentes também apontam para a gente como uma situação de risco, ou aqueles pacientes que estejam saindo de uma hospitalização. Tá? Todos esses são fatores que vão apontar para a gente que aquele paciente tem um maior risco, tá? De um agravo e que, portanto, vão precisar, certamente, de uma complexidade maior da assistência. Então, dentro dessa avaliação do risco, nós vamos definir o grau de atenção que vai ser dispensado àquele paciente e a periodicidade. Quantas vezes por semana vai ser a assistência de um profissional, do outro, de que forma que isso vai ser feito. É um paciente que a gente precisa de técnico de enfermagem na casa dele 24 horas, ou não? É um paciente que a família tem condição de fazer o cuidado que ele precisa de fisioterapia 2 vezes por semana, 3 vezes, ele precisa de fono 2, ele precisa da nutricionista passar a cada 15 dias, tá? A gente define a partir disso daí. E uma coisa importante, né, que eu coloquei aí grifado, isso é avaliado sistematicamente. O plano de cuidado, ele muda, porque o paciente muda, né? A gente vai ter paciente com um prognóstico favorável à reabilitação dele, talvez quase que completa, e a gente já tem pacientes com prognóstico reservado, né? E que ele não vai ter condição de ser completamente reabilitado ou nem ter condição de ser reabilitado. Então, nós vamos entender que a lógica é de maior risco, maior vai ser a periodicidade de ajustes no plano de cuidado. Tá? Um paciente, por exemplo, que acabou de sair do hospital, o ajuste do plano de cuidado deles no início costuma ser semanal.
Depois que a gente foi avaliando, que o cenário foi mudando, ficou um cenário mais favorável, a gente pode passar para 15 dias, a gente pode passar para um mês. Tá? A estratificação do risco. Aqui eu coloquei esses 4 pontos, mas a gente tem flexibilidade para poder colocar mais coisas, né? Mas que são coisas que realmente mostram para a gente que o paciente está piorando, que o paciente está melhorando, e aí vai dando um retorno em relação à periodicidade e ao grau de atenção que a gente precisa de dar dentro do plano de cuidado. O risco de quedas, né, a funcionalidade, a gente tem diversos instrumentos que nos ajudam a avaliar isso do paciente. O risco de desidratação é uma coisa que a gente considera também, risco de infecções e risco de úlceras. E daí, desses riscos que a gente identificou lá no plano de cuidado, é que a gente vai traçar as nossas metas e as nossas intervenções, de forma que exista uma congruência entre aquilo que foi identificado e aquilo que foi proposto, para evitar da gente ficar, às vezes, investindo um tempo, um esforço, um dispêndio financeiro também, né, sobre alguma coisa que não faz sentido para o paciente naquele momento. Tá? E aí, então, se eu pensar nas quedas, né, identifico que o paciente tem risco de queda, a meta vai ser diminuir o risco dele cair. Né? E aí, de que forma eu posso fazer essa intervenção? Eu posso colocar no meu plano dele fazer fisioterapia para ganhar força muscular, para ganhar massa muscular, para equilíbrio, adequações ergonômicas para tornar o ambiente dele mais seguro, a instrução dos cuidadores quanto a trabalhar o senso de competência daquele paciente, né? Mesmo que seja um paciente idoso e mais dependente, o paciente ele sempre tem alguma coisa para contribuir que vai favorecer esse movimento dele de buscar estabilidade postural, né? E motivação para estar mais seguro. A desidratação, se ela é um risco, né? A nossa meta vai ser prevenir essa desidratação. É muito comum, né, gente, na assistência domiciliar, os pacientes desidratados. Eu acho que é um dos grandes desafios nossos, conseguir sensibilizar mesmo quem cuida da importância da hidratação e, às vezes, buscar caminhos para eles conseguirem fazer a hidratação com segurança. Porque, quando o paciente começa a engasgar, a primeira coisa que eles cortam é a água, né? Que é o que ele que vai estimular mais o paciente a engasgar. Então, instruir cuidador quanto ao volume necessário de ingestão hídrica. Se a gente pensar que nem a gente deve ingerir a quantidade de líquido que a gente deveria, né? Se a gente pensar num idoso, vai ser em torno de 30 ml por quilo do peso dele que ele deveria ingerir diariamente, né? A gente acaba ingerindo muito menos que isso. A fonoaudiologia para favorecer a deglutição e ele ter condição de se hidratar adequadamente, né? Às vezes a fono vai também ajustar ali a espessura da água e dos líquidos que ele vai tomar, complementar a hidratação por via alternativa, se for o caso também. Se for um risco de infecção, nossa meta vai ser prevenir infecções urinárias e ou respiratórias, são as mais comuns, né? Podem ter outras também. E as possibilidades de intervenção, orientar cuidador em relação à higiene e uso de fralda dos pacientes, adequar a hidratação, que vai ter um impacto grande sobre o sistema urinário e respiratório, né? Bom aporte nutricional, estimular a funcionalidade do paciente, né? E quando ele está com um grau completo de dependência, a gente que vai ter que planejar a forma de fazer as mudanças posturais, de fazer as transferências do leito para a cadeira, para uma poltrona, né? A gente precisa dar viabilidade para as famílias, junto com a equipe, fazer isso.
Fisioterapia respiratória para otimizar a ventilação, se houver o risco aí de comprometimento respiratório, e os banhos diários de sol, né? Que é outro desafio, uma coisa tão simples, uma coisa gratuita, né? O sol está aí para todo mundo, a gente mora num país tropical que tem sol o ano inteiro, e às vezes a gente tira do paciente a possibilidade de ter essa situação que, além de ajudar a estimular o sistema imunológico, também traz muito bem-estar, ajuda a regular o sono, né? Outras questões também. O risco de úlceras, aí a nossa meta vai ser prevenir as úlceras de pressão, e as intervenções tem muito a ver com a nutrição e hidratação adequada do paciente, cuidados de higiene e hidratação da pele também, o estímulo à funcionalidade, as mudanças posturais e as adaptações ergonômicas. Pensando nisso daqui, né, e foi por isso que eu pensei em colocar uma tabela, é tudo muito articulado, existe uma congruência, né? E aqui tem muitas coisas aqui para eu ilustrar para vocês, mas, às vezes, se a gente pega um plano que fica simples para o paciente e para a equipe aplicar, é eficiente. Tá? Não é a quantidade de coisas que a gente coloca num plano que faz ele ficar eficiente. É a especificidade de cada coisa que a gente vai colocar que faz ficar eficiente. E aí, as considerações finais. O que seria a melhor estratégia quando a gente pensa em planejar o cuidado de um paciente no domicílio? É a lógica permanente do acompanhamento da saúde, tá? Para que eu tenha condição de identificar precocemente o momento em que o paciente mudou, em que o agravo começou a acontecer, tá? E aí fica mais fácil de resolvê-lo. Considerar o que faz sentido e motiva o paciente. Eu penso que esse talvez seja dos pontos mais importantes. É ouvir aquilo que faz sentido para a vida dele. Gente, parece tão bobo, mas é tão difícil a gente falar assim, a hora da alimentação, vamos fazer na mesa, junto com a família? Vamos para a mesa, vamos sentar o paciente na cadeira, ele vai para a mesa, ele fica com a família, ele compartilha daquele momento com a família. Parece óbvio, mas por que a gente não faz? Tá? Por que na hora que ele acorda, a gente não abre a janela do quarto para ele ver o sol, para ele ver a rua onde ele mora, né? Para ele ouvir o ruído do dia, das coisas que estão acontecendo ali em volta, e ele receber um estímulo, né, de que ele precisa, naquele momento, ficar alerta, ele precisa de ficar mais ativo, que aquela hora não é a hora de dormir. Tá? Buscar coisas que de fato motivem o paciente. E geralmente são coisas super simples, não são coisas complexas. Porque, à medida que a vida da gente avança, a gente vai percebendo que o simples é o que mais nos importa, né? E a outra coisa, que é até tema da conferência da doutora Renata, né? Que é a articulação e comunicação com a família e com a equipe. Enquanto a gente não se abrir à comunicação, enquanto a gente não se expor, né? Que às vezes, quando a gente vai comunicar, a gente acaba ficando exposto ao julgamento do outro, né? E, por causa disso, você cria uma barreira, né? A gente precisa se articular, a gente precisa comunicar entre a equipe, né? E também com os pacientes, com os cuidadores dos pacientes também. Tá? É isso que eu gostaria de trazer para vocês. Muito obrigada. Olá, eu sou Juliana Reis, fisioterapeuta, uma das responsáveis pela organização do Respire Summit 2023. Esse ano, o evento trata sobre assistência domiciliar e deshospitalização. Nós tivemos um ciclo de conferências na parte da manhã e na parte da tarde, como a novidade desse ano, são as oficinas de ventilação mecânica domiciliar, otimização ventilatória em domicílio, intercorrências e emergências em domicílio.